fazendo o Pai Nosso para dar tempo para a Carla vir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. Hoje a gente vai continuar o Evangelho. Hoje são Mateus, capítulo 14, do 22 ao 32, e Marcos 4, do 35 ao 41. As tempestades. A gente vai continuar falando das tempestades. Porque na última reunião, a gente fez o livro de Jonas, que tem a tempestade, que Jonas está no barco, e ele passa, e o barco é acometido por uma tempestade. Então a gente vai continuar falando que as tempestades são os problemas, são as dificuldades, os desafios que a gente tem. E aí, por que dá continuidade ao que a gente já começou a falar? Até para entender melhor. Muitas dúvidas que tiveram na última reunião vai ser mais esclarecidos hoje. Por quê? Jonas, ele era rebelde. Ele era um rebelde que estava fugindo de Deus. E aí ele entrou no barco fugindo de Deus. Então a tempestade que veio para Jonas, ela não é de Deus. Ela não veio de Deus a tempestade que Jonas foi acometido por ela. Então esse tipo de tempestade é os desafios e os problemas que a gente tem que jogar fora mesmo. Tanto que na história de Jonas, o que os marinheiros fizeram? Jogaram Jonas fora do barco. As tempestades que a gente vai ver hoje, elas não são para ser jogadas fora. Porque nem toda tempestade, problema ou dificuldade que a gente tem, ele é para ser jogado fora. Muitos a gente tem que abraçar. Porque são problemas e dificuldades que a gente tem que vivenciar. E essas dificuldades que a gente vai ver hoje, quem manda a gente passar por elas é Jesus. Antes, Jonas era um rebelde que queria afastar de Deus. Então são problemas que estão longe de Deus. Se está longe de Deus, não vem dele, a gente tem que jogar fora. São problemas que muitas vezes, a gente que cria para nós mesmos. Agora não, tem problemas que vêm de Deus. Não é que Deus quer que a gente coloque problemas. Os nossos atos vão levando a gente a ter esse tipo de problema para corrigir. Então são momentos que a gente tem que passar na vida, problemas, dificuldades, que a gente tem que abraçar. Que a gente tem que abraçar porque a gente precisa de vivenciar esse tipo de coisa. Que é o que a gente vai ver no Evangelho de Mateus e Marcos. São duas tempestades que Jesus passa com os apóstolos. Que a gente vai ter que vir abraçar. A primeira aqui, olha só. Logo depois, Jesus obrigou, isso aqui já está no meio do capítulo, né? Do capítulo 14. Então, Jesus já tinha feito um monte de coisa. Então, logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Então, Jesus que obrigou a gente a entrar no barco. A gente não entrou no barco porque a gente estava fugindo de Deus. Muito pelo contrário, a gente entrou porque Deus está mandando a gente entrar. Então, não é um problema que a gente tem que jogar fora. Não é uma dificuldade que a gente tem que jogar fora. E aí, ele obriga, sim, Jesus obriga a gente a entrar no barco. Porque entrar no barco é viver. É uma reencarnação que a gente vai... É uma vivência que a gente tem que viver, que a gente tem que passar. Porque a gente entra no barco, entrar no barco é viver, porque a gente não sabe se vai vir uma tempestade, se o mar vai estar calmo demais, se o mar vai estar bravo. A gente não sabe como que vai ser. Então, quando ele obriga a gente a entrar no barco, é porque ele está nos obrigando a viver, a entrar na vida. Lembra da lei do progresso?
A lei do progresso, o que é? O progresso, ele não pode ser interrompido. Nós podemos atrasá-lo, mas interromper jamais, porque a gente é obrigado a evoluir. Está na lei de Deus. A gente pode até ficar parado um tempo, muitos e muitos anos, sem evoluir, mas uma hora é obrigado, a gente tem que evoluir. Não vai ter como escapar disso, porque é uma obrigação de Deus, que a gente evolua e melhore. Então, por isso que Jesus manda, entra, obrigou, entra, tem que entrar, vai entrar no barco sim, todo mundo, porque a gente tem que passar para outra margem, ou seja, a gente tem que mudar a nossa vida. Se a gente às vezes estava em espírito, a gente vai encarnar. Se a gente estava de um jeito, a gente vai passar para outra margem, vai fazer o quê? Mudar. Sempre quando ele manda a gente passar para outra margem, igual no outro evangelho de Marcos, também ele manda passar para outra margem sempre. Porque a gente tem que sair do que a gente está e melhorar. E ter a atitude de mudar, de passar para outra margem, ser diferente. Mudar a nossa visão. Porque uma margem de um lado da outra, você vai ter outra visão. Então é mudar de atitude. Ele manda passar para outra margem. E nascer sem ele. Passar para outra margem enquanto ele se despediu. Ou seja, Jesus não foi no barco com eles. Nós fomos sozinhos. Jesus ficou. Ele não veio. Porque a gente tem que aprender sozinho. A gente precisa de aprender sozinho. Jesus não veio com a gente. Ele não vai viver com a gente. Aí então a gente está abandonado? Não. O que ele ficou fazendo? Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Enquanto a gente foi no barco, a gente veio, Jesus ficou orando por nós e zelando por nós. Ele não veio com nós, mas ele não abandonou ninguém. Ele está com a gente. Em oração, em espírito, ele nunca deixou de estar com a gente, mas a gente, quando ele manda entrar no barco, é porque ele quer que a gente vivencie as coisas que a gente tem que viver. Se a gente ficasse do ladinho dele, segurando a nossa mão e cuidando da gente, quando que a gente ia aprender alguma coisa? A gente tem, nunca, igual uma criança. Igual quando uma criança está aprendendo. Enquanto a criança não enfiar o dedo na tomada e tomar um choque, ele não vai aprender. Então, aí, Jesus Cristo, ele não veio com a gente. Ele ficou. Mas ele ficou orando por nós e cuidando de nós à distância. Em espírito. E aí, chegando à noite, ele estava sozinho. Porque Jesus Cristo é o único. Ele é o caminho. A gente tem que seguir Jesus Cristo. Ele é o caminho sempre. Jesus é o caminho. Não tem outro modelo que a gente vai seguir. As entidades que vêm aqui na fraternidade, aí os cultos evangélicos, as missas católicas, podem ter vários elementos, mas só existe um que a gente vai seguir, Jesus Cristo. Tudo vem trabalhando em nome dele. Seja em qualquer igreja ou seja em qualquer centro. Todos trabalham em nome de Jesus Cristo. Ele é o único. Por isso que ele está lá sozinho. Ele é absoluto. Tá? E aí, entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Ou seja, entraram na tempestade de novo. Os apóstolos estavam dentro do barco e Jesus não estava com ele. Mas eles estavam num mar agitado, não era nenhuma tempestade com chuva. Mas ele só falou que as ondas estavam agitadas e o vento muito forte. E pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Jesus veio caminhando sobre o mar. Então, quarta vigília. Quando fala quarta vigília, a quarta vigília é como na época eles mediam o tempo, à noite. Vigília é um termo militar.
à noite, quando um sentinela fica vigiando. Isso chama vigília. Então, o que eles faziam? Das 6 da tarde às 6 da manhã, eles dividiam em 4 vigílias de 3 horas. Então, na quarta vigília, era de 3 da manhã às 6 da manhã. Era nesse período que aconteceu isso. 3 horas da manhã até às 6. É a quarta vigília. Tá? E aí Jesus veio até eles, caminhando sobre o mar. Não importa. Aí, o que a gente entende? Não importa o que a gente, aonde que a gente esteja. Só um pouquinho, gente, só para ela sentar. Fazendo uma habilitação para usar. Estou fazendo uma habilitação para usar a pegadinha. Por isso vai funcionar. Boa tarde, sejam bem-vindos. Pode acomodar aí. Boa tarde. Então, só recapitulando um pouco, só recapitulando um pouquinho, rapidinho, a tempestade da última reunião era do Jonas, que ele era rebelde, então não era de Deus. Aqui a gente já está falando das tempestades que vêm de Deus, que é aqueles problemas que a gente tem que passar, que a gente tem que abraçar, porque vem de Deus. Então, nessa altura aqui, Jesus Cristo estava indo ao encontro dos apóstolos, caminhando sobre as águas. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. O que quer dizer isso? Que não importa aonde a gente esteja, aonde não é nem o local físico, aonde que a gente esteja é o nosso local espiritual. Não importa se a gente esteja mal, que a gente seja pecador, que a gente seja bom de coração, que a gente seja ruim, não importa onde a gente esteja, Jesus Cristo sempre vai vir ao nosso encontro. Não importa. Então aqui não é um local, não é um local para ele caminhar ao nosso encontro, não é onde que a gente esteja fisicamente, é onde que a gente está espiritualmente. Aonde o nosso espírito está? Está num lugar bom? Está numa condição mental boa? Está numa condição espiritual ruim, boa? Não importa. Jesus sempre vai vir ao nosso encontro. Não importa. Então ele veio caminhando sobre as águas. Por quê? Não tem barreira nenhuma que vai fazer Jesus Cristo não vir até nós. A única barreira que pode ter Jesus Cristo para vir ao nosso encontro é a que a gente coloca. É a única barreira. Não tem outra barreira. Andando sobre as águas quer dizer que não há barreira, nenhum tipo de barreira que vai impedir de Jesus Cristo chegar até nós. É só a gente mesmo que pode impedir. Então, por isso que ele vem andando sobre as águas. É ao encontro deles. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Esse cara apavorado, eles estão no meio do mar, com o mar agitado, cheio de onda e vento. Aí eles veem uma pessoa andando no meio, em cima da água. Terror, não tão lascado, é um fantasma que veio assombrar a gente aqui. Aí, eles ficaram com medo. A gente fica com medo mais do que a gente precisa. O medo faz a gente não acreditar, a gente travar. O medo faz a gente perder oportunidades de conquistar coisas melhores por causa do medo. A gente podia estar muito melhor do que a gente está, mas o medo não deixa a gente enxergar, não deixa a gente acreditar. Não deixa a gente tomar decisões certas.
O medo, isso aqui é uma tempestade que a gente precisa de abraçar, que a gente precisa de vivenciar ela. Mas aí a gente fica com medo. E aí o medo faz a gente, se atrapalhar e não vivenciar ela como a gente deveria. Porque às vezes a gente sofre mais porque a gente fica com medo. A Deus não quer que a gente sofra, Jesus Cristo não quer que a gente sofra mais do que o necessário. Mas a gente sempre aumenta esse sofrimento. A gente sempre coloca ele maior, porque a gente fica com medo. Aí o medo, o que o medo faz? O medo faz a gente ficar inseguro, faz a gente ficar ansioso, preocupado. O medo faz a gente ficar desse jeito. Faz a gente trazer à tona tudo de ruim. Então, a gente fica com medo de conseguir, a gente fala, eu não vou dar conta de melhorar nisso, é tão difícil. E aí as coisas não vão. E aí, ele fala, mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Jesus fala com ele, sou eu, vocês não estão vendo, não? Para que vocês estão com medo? Sou eu. E aí, Jesus sempre ele vai nos passar tranquilidade. Ele sempre vai querer que a gente fique tranquilo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ele sempre vai estar com a gente. Sempre ele vai vir ao nosso encontro. Não precisa a gente ficar com medo. Ele fala, sou eu. Só que a gente não acredita. A gente tem que acreditar que Jesus Cristo está do nosso lado, vindo ao nosso encontro, nos momentos mais difíceis. A gente tem que acreditar nisso e crer nisso. Porque é o que acontece. Só que a gente, por causa do medo, a gente não acredita. A gente acha que a gente não dá conta, acha que a gente foi esquecido por ele. Porque, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Geralmente a revolta de estar passando por alguma situação faz a gente não acreditar que ele está nos ajudando. E aí a gente sofre a mais, a gente sofre sem necessidade. E aí Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Pedro ainda questiona se é ele mesmo. Tá vendo um cara andando em cima da água, ainda fala, é você mesmo? Olha a dúvida que a gente tem na vida. A gente duvida tanto que a gente ainda precisa de questionar se é mesmo. Quem que poderia estar andando em cima da água que você conhece nesse mundo? É só ele? E a gente ainda questiona e a gente ainda fica questionando, se perguntando se é Jesus mesmo, se eu vou dar conta. A gente questiona demais. O questionamento deixa a nossa fé fraca. Porque eu sempre defino a fé assim, a fé é quando você tem certeza das coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso é fé. Não cabe questionamento. Não cabe questionamento nisso. Você simplesmente sabe. Sem ter certeza que nada, porque você não consegue ver. Você não vê com seus olhos físicos Jesus Cristo aparecendo ou fazendo. A gente não consegue ver isso. Mas a gente sabe que existe. E tem que ter fé nisso. Então, Jesus Cristo, a gente não pode questionar, a gente tem que acreditar mesmo. E ele disse, vem Pedro, sai da barca e caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. Ele disse, vem, Pedro saiu e foi caminhando até ele. Onde que eu estou aqui? A gente quer acreditar. E a gente até consegue. Porque aqui, o que Pedro fez? Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água. Ele chegou a fazer isso. Mas depois o que aconteceu?
Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. A gente no início, é fácil quando as coisas não estão difíceis, é fácil você falar que tem fé. Você começou uma situação, vai dar certo. Só que aí as coisas começam a não dar certo. Aí o que acontece? Você começa a perder sua fé. Você começa a deixar de acreditar. Aí o que vai acontecer? Você vai afundar. Porque no início, quando as coisas estão dando certo, é fácil você falar que tem fé. Você falar, graças a Deus, é fácil. Mas na hora que está dando tudo errado, que você tem que ter fé. E aí isso que acontece. As coisas começam a dar errado, você vai afundando, igual o Pedro começou a afundar. E aí quando você está afogando, que não precisava disso, aí você pede para Jesus Cristo te salvar. Por isso que a gente sofre muitas vezes sem necessidade. A gente sofre mais do que a gente deveria, porque a gente não acredita. Aí o que Jesus Cristo depois fala? No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus Cristo explica para ele, fala: você não teve fé? Por que você não teve fé? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Na hora que o vento começou a ficar violento, ele duvidou. Por quê? Na hora que fica mais difícil, a gente começa a duvidar se tem mesmo alguém ajudando a gente. Aí a gente fica com medo, fica ansioso e começa a dar tudo errado e não começa a resolver. Aí você tem que afundar para alguém te puxar de lá. Para que você precisa de afundar e começar a afogar? É só acreditar. É só acreditar que você não vai afundar. Você consegue caminhar sobre as águas. Caminhar sobre as águas é você vencer as dificuldades, é vencer os problemas. Jesus caminhou sobre as águas? Caminhou. Literalmente ele caminhou, porque ele tinha o poder para isso. Mas a gente não. Mas caminhar sobre as águas é a gente entender que a gente consegue superar qualquer problema e desafio na nossa vida. Com fé. Basta ter fé, como Jesus Cristo falou. Você tem pouca fé. Por que você duvidou? Sendo que ele falou para Pedro, vem. Se ele mandou ir, é porque pode. É porque tem condições. Porque tem condições. E aí, apenas tinham subido na barca e o vento cessou. Então aí, depois que ele pegou Pedro pela mão, eles subiram no barco. E o vento melhorou. Acabou aquela vento, aquelas ondas fortes. Ou seja, por quê? Jesus Cristo entrou no barco. Quando Jesus Cristo está dentro da nossa vida, está no nosso coração, mesmo que tenha tido o vendaval, sempre vai vir a calmaria depois. Sempre vai vir. A gente pode ter ondas altas, vento forte, mas o barco vai ficar intacto e no rumo certo. A gente não vai desviar, porque Jesus Cristo está dentro do barco. Ele só vai ficar na tempestade quando Jesus Cristo estiver fora. Jesus Cristo não estava no barco, ele estava vindo ao encontro dele. Por quê? A gente precisa de vivenciar essas dificuldades. A gente precisa de viver essas dificuldades. Viver esses problemas a gente precisa. Jesus Cristo está lá, vindo ao nosso encontro. Orando por nós, olhando por nós, cuidando de nós. A gente tem que ser firme com fé para se manter no rumo, para se manter firme na fé. E aí vai dar tudo certo. Depois que Jesus Cristo está dentro do barco, vem tudo calmo. Vem aquela calmaria. Tá certo? Entenderam a diferença, essa primeira tempestade da diferença de Jonas?
A tempestade de Jonas é coisas que a gente tem que jogar fora da nossa vida, que não presta para nada. São problemas que a gente cria que a gente tem que jogar fora. Essa daqui não. Essas são problemas que a gente precisa de vivenciar. São problemas que a gente precisa de viver, de resolver, de aprender com eles. Que Jesus Cristo está com a gente o tempo todo. Tá? E aí vem outra tempestade. À tarde daquele dia, Jesus Cristo disse: passemos para o outro lado. Nesse contexto aqui, Jesus Cristo estava também, desde de manhã, eles foram para o outro lado do Mar da Galileia, e Jesus Cristo estava pregando na praia. Jesus Cristo estava dentro do barco e aquela multidão na areia. Ele nem desceu do barco, ele estava dentro do barco pregando para essa multidão. Ficou o dia todo pregando. Quando foi à tarde daquele dia, Jesus Cristo falou: já deu, vamos passar para o outro lado. Mesma coisa. Passemos para o outro lado é mudar a nossa visão, mudar a nossa atitude, mudar o nosso pensamento, ser outra pessoa melhor. Então, passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Assim como ele estava. Jesus Cristo estava cansado, ele pregou o dia inteiro, ele nem chegou a sair do barco. Então, do jeito que eles estavam, o que eles fizeram? Não prepararam, não descansaram, empurraram o barco e foram para a água. Por isso que eu falo, do jeito como estava. Eles estavam do jeito que eles estavam tinha ficado o dia todo pregando, eles empurraram o barco para a água e foram para o outro lado. Não descansaram, não prepararam nada para fazer a viagem de volta. E aí tinha um monte de barco que estava junto com eles, que estava seguindo, porque sempre onde Jesus Cristo ia, tinha um monte de gente seguindo. E aí nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que já estava quase cheia de água. Então eles começaram a voltar no meio do caminho, de novo veio outra tempestade. E aí essa tempestade, essa com chuva, começaram a entrar água dentro do barco, porque a barca estava enchendo de água. Peraí. Aí veio o problema que acontece pra gente. Pode estar tudo bem, de repente vem um problema pra gente resolver na vida. O barco, do jeito que estava, do mesmo jeito que eles estavam, a gente vive o nosso dia a dia, nosso cotidiano, normal, mas pode vir uma tempestade no meio do caminho. Sempre pode. As tempestades que vão vir na nossa vida, elas não vão avisar antes. Nenhuma delas vai avisar. É quando a gente está fazendo o normal no dia a dia, aí vai bater na porta uma tempestade, um problema, um desafio, uma dificuldade. Que a gente precisa de viver, de vivenciar e resolver. E aí, Jesus achava-se na popa, a parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo, porque ele estava cansado de pregar o dia inteiro. Então, por isso que quando eles voltaram do mesmo jeito, a hora que eles estavam voltando, Jesus Cristo deitou lá num cantinho, lá num travesseiro, e estava dormindo. E veio a tempestade. Só que essa tempestade não é a mesma de Jonas. Jonas, como a gente falou, era um rebelde. Então, a tempestade dele era... quando ele estava dormindo, que veio a tempestade, é porque é como a gente dorme diante de Deus. A gente sabe dormir no ponto? Ficar parado? Ficar sem prestar atenção? Esse é o Jonas dormindo no barco dele. Aqui, Jesus Cristo dormindo diante da tempestade é o sono da tranquilidade. Quantas vezes a gente já perde a noite de sono pensando nos problemas? Quantas vezes a gente não dorme, tem pesadelo, a gente acorda toda hora, remoendo na cama, pensando no que você tem que fazer. E Jesus Cristo estava lá, dormindo tranquilamente.
que teve que acordar ele, com a tempestade vindo, água caindo, nem assim Jesus Cristo acordou. Precisou de ir lá e dar um chutinho nele, mestre, acorda aí. Ou seja, a gente precisa de ter um sono. O sono nosso é a gente refazer o nosso corpo. É a gente refazer o nosso espírito, tranquilizar, descansar. A gente precisa do sono para a gente poder pensar melhor no dia seguinte. E é isso que é o sono de Jesus Cristo, a diferença do sono de Jonas e do sono de Jesus. Jesus Cristo não está dormindo no ponto. Pelo contrário, ele está dormindo diante dos problemas, ele está tranquilo, ele está tranquilizado diante do problema, que é o que a gente tem que fazer. A gente não pode atrapalhar a nossa vida, adoecer, não ter um descanso, não cuidar da nossa saúde, porque tem problema para resolver. Se você adoece, você não vai resolver nada. Só cria outro problema. Só cria outro, aumenta ele mais ainda. Então, por isso que Jesus Cristo estava dormindo. Esse sono é o sono de quem está com Deus, de quem está com Jesus diante do problema. Que você vai tranquilizar, você vai dormir, vai ficar tranquilo, passar uma noite boa de sono. No dia seguinte, você tem um monte de solução na cabeça para resolver as coisas. Agora, se você não dorme, acorda de manhã com a cabeça doendo, de mau humor, porque você não dormiu, e aí não resolve nada. Então, o sono aqui, ele é esse. É um sono que vai nos ajudar, tá? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ou seja, Jesus Cristo levantou, acordou, cala a boca, vento. Para aí, ó mar. Na mesma hora ficou tudo tranquilo. Agora, o que é isso? Ele tem poder para isso? Tem. Nós também temos? Temos. Tem. Nós temos o poder de fazer isso, sim, de resolver qualquer problema na nossa vida. A gente tem esse poder de mandar uma tempestade passar, de mandar o mar ficar calmo. Tem. Só que a gente não usa. Porque a gente fica preocupado demais, com medo demais, e não usa. Então, a gente tem que ter esse poder. A gente tem esse poder. Tem uma coisa muito, muito interessante para a gente completar. Jogar o problema fora, igual a gente já falou, igual aqui, aqui quando você manda o vento calar, quando você manda o mar serenar, é como se você estivesse jogando o problema fora, igual lá de Jonas. O grande dilema é você jogar o problema ou ficar com ele. Esse é o grande dilema que a gente comentou na última reunião. Nem sempre jogar fora o problema é você jogar ele fora mesmo. Você aprender a conviver com ele é uma forma de jogar ele fora. Você não vai tirar ele, o problema de você. Você não vai deixar de ter o problema. Mas você vai aprender a conviver com ele. Se você aprende a conviver com o problema e não deixa ele te afetar, é isso que Jesus Cristo quer. Você está acalmando a tempestade. Você vai aprender a lidar com ele. Porque tem problema que não vai embora da nossa vida. A gente precisa de abraçar ele. Mas aí você vai ficar eternamente sua vida inteira em tempestade? Não. Você precisa de aprender a lidar com ele. A gente precisa de aprender a lidar com o problema que a gente tem. Às vezes a gente está lá, joga o homem fora ou não joga o Jonas fora? Às vezes jogar fora é você aprender a lidar com ele. É você não deixar ele, é manter ele para o que você tem que resolver, mas você não deixar ele te influenciar a ponto de você não dormir de noite, a ponto de você adoecer, a ponto de você ficar nervoso, ficar preocupado, ansioso,
faltar fé. Entenderam? Então isso é muito bom a gente colocar isso, porque literalmente às vezes não é jogar fora, é a gente aprender a conviver com ele, é fazer igual Jesus Cristo falou. Acalma, o vento para, mar se acalma. O mar deixou de ser o mar? O vento deixou de soprar? Não. O mar estava lá do mesmo jeito com as ondas, o vento estava do mesmo jeito, você só conseguiu acalmar eles. Você está no mesmo ambiente, você está no mar com o vento do mesmo jeito, mas ele não está te afetando mais. Entenderam? Então, a gente tem que aprender a conviver com o problema. É uma forma de jogar ele fora. E disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? De novo, esses dois evangelhos são muito similares, a história é diferente, mas eles são muito parecidos. Mesma coisa, falta de fé. A gente duvida e não tem fé. E a fé falha. A gente duvida de nós mesmos. A gente acha que a gente nunca vai dar conta de resolver. E aí, o que Jesus Cristo fala? Por que você ainda não tem fé? Lembra que os marinheiros falaram com Jonas? Se você crê em Deus, por que você está fugindo? É a mesma coisa. Por que se a gente crê, se a gente tem fé, por que a nossa fé falha? Por que a gente deixa de acreditar? A gente precisa de ter fé e acreditar que a gente consegue, que a gente pode fazer qualquer coisa. E aí eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Eles sabiam quem que era Jesus Cristo. É claro que eles sabiam que ele era filho de Deus. Mas quem que é esse? Que até o vento e a tempestade se acalmam? É a gente. Somos todos nós, cada um de nós. Nós temos o poder de fazer isso, de acalmar uma tempestade, de resolver um problema, de lidar com uma situação, de ser capaz de poder vencer uma dificuldade. Nós, quem que é esse cochichar? Quem que é esse que faz isso? A gente. Todos nós. Olha, vou citar uma coisa. Você está no bar, você está vendo uma tempestade, ou você enfrenta a tempestade, ou você pega um caminho mais longo para desviar dela, a tempestade vai ser pegar, você deixa o problema para trás. Sim, não adianta desviar da tempestade, não se ela for para o seu lado, num barco mesmo. Ela pode mudar de lado, o vento pode empurrar para o outro lado. Enfrentar a tempestade, você tem um caminho mais longo. Sim. Você vai sair da tempestade, mas ela pode pegar de volta. Pode. E sem falar que você pode sair da tempestade e lá na frente você pegar o mar agitado, porque a tempestade causou uma agitação no mar. Então não tem como fugir. A gente não tem como fugir das tempestades que tem na nossa vida. Nós, como espíritas, a gente sabe que a gente reencarna com as situações que a gente precisa de vivenciar elas. A gente sabe quais? Não. Como a gente não sabe, a gente tem que pensar que todo problema na nossa vida é uma tempestade. Hora que a gente tem que abraçar, de resolver, hora que a gente pode jogar fora. Então não importa se é a tempestade de Jonas, as duas tempestades aqui de Jesus Cristo. Para a gente, tempestade é tempestade. A gente não tem que ficar pensando, nossa, aí eu vou ficar com essa pro resto da vida? Ou não? Aí eu vou resolver isso ou não vou? Não adianta. Abraça qualquer coisa que vier na sua vida. Abraça qualquer tempestade que vier na sua vida. E aí, durante você abraçar com fé aquilo que você está passando, no meio do processo você vai entender se você pode jogar fora, se você consegue desfazer dela, se você vai ter que ficar com ela, se você vai ter que aprender a conviver com ela, se ela pode mudar para uma coisa melhor. Tem um monte de coisas que a gente tem que vivenciar.
Que a gente não tem caminho curto, não tem desvio, como o Juninho falou, não existe desvio, a gente tem que enfrentar. Ah, mas você que falou, em nome dele. E ele vai ainda. Cuidado para a tempestade não virar uma âncora na sua vida. Sim. Não, vocês lembram do vídeo da gira que eu trouxe? Que o Marabô estava explicando no vídeo? Que as pessoas buscam saída fácil para os problemas. Não existe desvio para coisas que a gente tem que vivenciar. E aí acarreta mais problema ainda. Que as pessoas vão buscar uma casa que às vezes vai fazer um trabalho, vai fazer uma coisa achando que vai resolver tudo e não resolve. Você precisa de vivenciar muitas coisas na vida. Não vai resolver. Quer resolver as coisas de forma mais rápida. E fácil. E gasta energia para pensar como seria melhor fazer aquilo mais rápido, ao invés de gastar energia de como resolver realmente o problema. Sim, aí você fica tentando curar uma perna quebrada com band-aid. Exatamente. Não vai consertar, não vai dar certo. A gente tem que, com fé, enfrentar. E aí, uma coisa que a gente falou na última reunião e agora também, é no momento mais difícil, é no momento mais complicado da vida que mais a gente tem que ter fé. Só que geralmente acontece ao contrário. No momento mais difícil é o que aconteceu com Pedro. Pedro estava numa boa, andando nas águas, aí veio um ventinho mais forte, aí ele começou a afundar. Porque larga, desiste. Não acredito. Não acredita. A fé é fraca. Aí começa a afundar. Então é no momento mais difícil, na dificuldade maior, que a gente precisa ter a fé. Sempre. Sempre, sempre. Porque é a hora que a gente mais precisa vai ser essa. E é a hora que Jesus Cristo mais está perto da gente. Quando o barco estava agitando, quem que estava do lado do barco indo ao encontro andando nas águas? Jesus Cristo. E depois ele entrou no barco. Ele vai estar perto de nós. Ele vai estar com a gente. Então, por isso que a gente não pode titubear. A gente tem que ter a fé firme e verdadeira, forte. Que aí, se você tiver a fé fraca, qualquer marolinha que bater, meu Deus do céu. Nossa, agora acabou. Como é que eu vou resolver isso? Bater uma brisazinha, você já começa a desesperar. Na aula do sono, você consegue no outro dia de manhã acordar. É o sono que Jesus Cristo estava aqui. O sono, quando o sono é tranquilo e você dorme, você acorda no dia seguinte com a solução. É o sono que Jesus Cristo estava lá, caindo a tempestade, o pau estava quebrando lá fora, ele estava dormindo numa boa. Precisou de alguém lá dar um chutinho nele para acordar, senão não nem ia acordar. Aí eu tenho um detalhe também, que é o seguinte, essa analogia que você está fazendo, a vida da gente, né? A gente tem que aprender, né, todos nós, quando aparece a tormenta, Jesus estava com a gente, ele estava no barco. Sim. A gente precisa acreditar que ele está com a gente. Tanto no... Isso. Não, ele está com a gente. Tá. Ele está ali. Então, a gente confiar. É diferente do... Acordar, né? A gente confiar que ele vai estar sempre. Bem colocado, Fernando, que os dois casos, Jesus está com a gente. Um, ele está vindo pelas águas, o outro, ele está dentro do barco. Então, na hora que aparece a tormenta, Jesus está. Sim. Essa é a diferença do evangelho, porque a última reunião você não vê, a gente falou do Jonas. Jonas estava fugindo de Deus. Por isso que veio a tormenta e ele estava o bicho estava pegando pro lado deles. Deus não está, ele estava fugindo de Deus, ou seja, nem Deus na época antes de Jesus Cristo, né, estava com eles. Então, aqui não, nos dois casos, Jesus está com a gente. Uma, Jesus Cristo está vindo, a outra, Jesus Cristo estava dentro do barco. Então, a gente não está sozinho. Nunca a gente vai estar.
Aí a gente tem aqui as entidades que sempre estão aqui nos ajudando, dando conselho. Você vai na igreja católica, aquele monte de santo que tem lá, os santos. Você vai na igreja evangélica, o Espírito Santo lá falando no culto pelos pastores. Todos têm, na Umbanda e no Candomblé tem a manifestação das entidades. Todo lugar vai ter os espíritos, os nomes que estão em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai levar o crédito sempre vai ser de Jesus. Nenhuma entidade, nenhuma igreja vai pegar o crédito para si. O crédito é de Jesus. Todo mundo prega em nome de Jesus Cristo. Todo mundo. Porque é Ele que é o caminho e a salvação. Isso. E é Ele que sempre vai estar no barco com a gente durante qualquer tempestade. Tá certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? É o complemento. Todo mundo, depois tomara que o pessoal assista, porque muitos que estavam na última reunião para complementar. Porque essa complementa muitas dúvidas da outra. Muitas dúvidas da outra que ficou para complementar. Tá certo? É sobre isso.